contar a história, testemunhar daquilo que ele fez, pregar o Evangelho. Para mim, a maior gratidão hoje é estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Mesmo os processos que enfrentamos aí fora, mas estamos firmes na presença do Senhor porque reconhecemos a sua divindade. Com 13 anos estava perdido na maconha, na cocaína, na bebida. Com 24 anos já estava perdido no crack. E com 27 anos eu estava na criminalidade. Uma troca de tiros com a polícia, fui baleado com um tiro de fuzil. Fui parar dentro do hospital, a ponto de quase morte. Saí de dentro do hospital, fui para dentro da penitenciária, em cima de uma cadeira de rodas, desencanaram pelos médicos que voltaram a andar. Em 3 meses dentro daquela penitenciária, eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Enquanto eu estava preso fisicamente, o Senhor estava trazendo libertação para o meu espírito. Enquanto eu estava preso fisicamente, foi lá dentro que o Senhor mostrou a verdadeira identidade de quem Ele é e quem Ele se revelava no meu coração. No pior momento da minha vida, foi onde o Senhor trouxe a existência da presença do Espírito Santo. Em 3 vezes me colocou de pé, me arrancou de cima daquela cadeira de rodas. Algo que seria impossível para o ser humano. E ali eu entendi que o Senhor tinha uma história, uma novidade de vida, uma nova história para mim. Porque Ele já havia liberado uma promessa sobre a minha vida. Por muitas vezes Deus levantava pessoas para entregar, que seria um grande pregador do Evangelho. Mas eu perdido no mundo, no crack, na prostituição, na bebida, eu recebia, mas não queria, porque eu não entendia como é que um dia eu sairia daquela situação. Mas foi no pior momento da minha vida que o Senhor virou a página do livro e começou a escrever na história. Lá dentro da penitenciária eu conheci a minha esposa, era secretária do diretor. Eu comentava com alguns detentos, outros carcereiros, eles riam na minha cara. Porque capaz essa mulher nunca vai sair contigo. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Porque o Senhor já tinha uma promessa nas nossas vidas. E quando eu saí daquela penitenciária, depois de 4 anos, nós nos encontramos. E a partir daquele dia, nós começamos a nos relacionar e estamos até os dias de hoje. Eu entrei na penitenciária em 2008. E eu saí de lá em 2013. Fui condenado a 18 anos pelos meus crimes. Quando eu saí de lá, o Senhor começou a trabalhar. Começamos a buscar a face do Senhor. E o Senhor começou a mudar a história. Mas de repente veio a dificuldade financeira da minha vida. E foi a ponto de eu cair nas drogas novamente. E ali foi o pior momento da minha vida. Porque eu fui parar no meio nas ruas de Joinville por conta do crack. Comecei a mendigar nessas ruas de Joinville usando drogas. E não compreendia por que eu não conseguia me libertar daquele vício. Porque eu buscava a face do Senhor. Em meio às lutas, em meio às dificuldades que eu enfrentava, mas eu estava lutando contra aquele vício. Mas não é fácil, era o tormento da minha vida. E um dia eu estava lá dentro, eu estava caminhando perto do hospital regional, era o local onde eu ficava com os mendigos, e um dia minha esposa me achou fora das ruas, perdido, desolado, mas ainda com aquela chama do Espírito Santo que ardia no meu coração, porque eu sabia que o Senhor tinha uma promessa para a minha vida. Crendo na promessa do Senhor, mas não tinha forças mais para lutar contra isso. Por muitas vezes ia aos cultos, com um crack num bolso, cachimbo no outro, e Deus levantava profetas para me entregar mensagens que eu seria um grande pregador do Evangelho. E um dia minha esposa me achou lá no hospital, eu bem debilitado, porque semana sem banho, semana sem comida, só na bebida, só na droga. Uma dor na alma, uma vergonha, tomado de vergonha, porque onde eu passava as pessoas chegavam a cuspir do meu lado, da situação que eu me encontrava. E a minha esposa chegou aquele dia, me viu naquela situação, e eu morrendo da vergonha, não sabia o que fazer, não conseguimos se entender.
E no outro dia apareceu um pastor lá da igreja que nós congregávamos. E o pastor falou para mim: Juan, teu lugar não é. Deus tem um projeto para a tua vida. O Senhor já te arrancou lá de trás do mundo, não para você voltar, mas sim para você fazer a obra do Senhor. E aquele dia ele me levou para casa. Quando eu cheguei lá, vergonha, desacreditado, um sofrimento na alma, dor na alma, consumido pela vergonha. Minha esposa, conversando, me aceitou dentro de casa novamente. E aquele dia, eu entrei no quarto, dobrei o meu joelho e fiz a oração mais simples da minha vida. Falei: Senhor, se tu tens algo a fazer na minha vida, muda a minha história, restaura o meu casamento e arranca essa maldição da droga que deu em mim. E no outro dia, Deus, quando eu acordei pela manhã, eu acordei com o coração desejoso da presença do Senhor, não entendendo o que estava acontecendo ainda. Mas quando eu lembrei da oração, eu entendi que era a mão de Deus sobre a minha vida, e as promessas ali começaram a se cumprir. E ali o Senhor começou a trabalhar nas nossas vidas, e de repente as coisas começaram a acontecer. Um livramento, milagre do livramento do vício, como se o Senhor naquela madrugada colocasse a mão de dentro de mim e arrancasse toda aquela maldição, porque nunca mais eu senti desejo daquela droga. Eu glorifico o nome do Senhor todos os dias. Milagre da libertação, Senhor, operando naquela madrugada, mas aquela oração sincera, uma oração que não vem apenas dos lábios, mas que uma oração que veio da alma, do espírito, e dentro do coração, que moveu os céus em favor da nossa vida, porque o Senhor tinha projeto, mas Ele está esperando a oração verdadeira, a entrega verdadeira, a busca verdadeira pela presença do Senhor. Eu te convido hoje a buscar a face do Senhor, de corpo e alma e espírito. Nós depositarmos a nossa confiança em Deus, não nos homens. Eu queria fazer as coisas com a força do meu pensamento, do nosso braço, do meu conhecimento, e nada dava certo. Mas no dia que eu tive um encontro verdadeiro, a glória de Deus sobreveio sobre a minha vida. E ali o Senhor começou a trabalhar. Comecei a trabalhar de padeiro, e o Senhor começou a prosperar na minha vida, fazer bastante horas extras. De repente, o meu patrão cortou os extras. Eu falei: Senhor, o que nós vamos fazer agora? Minha esposa me deu a ideia: vamos começar a fazer salgados em casa. Você já aprendeu a fazer salgados? E nós não tínhamos nada, queridos. Nós não tínhamos dinheiro. Mas nós tínhamos a coisa mais importante que o ser humano pode ter. É uma palavra de céus liberada, uma palavra de promessa, que ele começou a se cumprir. Porque onde minha esposa colocava a mão no pé, o Senhor levantava alguém e falava: olha, eu vejo vocês como um grande empresário nessa vida, vocês vão empregar muita gente. Só que tão interessante que eu era um simples padeiro. Só que é assim que o Senhor trabalha nas nossas vidas. É assim que Ele confunde a ótica do homem. Porque as promessas do Senhor nunca condizem com a realidade que nós estamos vivendo. E de repente as coisas começaram a acontecer. Chegamos com um comércio conhecido. Lá, aquele homem fez um parcelamento grande com os equipamentos para a gente começar. Aí, para comprar matéria-prima, nós pegávamos cartão emprestado da minha cunhada, cheque da tia da minha esposa, e assim fomos, queridos. Trabalhando dia após dia, vendendo, produzindo, entregando, comprando. Uma luta tremenda, mas buscando a face do Senhor todos os dias, porque a gratidão era o que estava dentro do nosso coração. Em 2 meses, tive que pedir conta da panificadora para ficar só no salgado. E de repente, as coisas começaram a acontecer com uma pessoa, 2 pessoas, e era 4 funcionários, e a gente não conseguia mais acompanhar o crescimento em termos financeiros para poder comprar os equipamentos. E aí, esse patroa conhecia toda a minha vida. Uma mulher espírita que não acreditava em Deus, mas ela cria naquilo que o Senhor estava. Tão interessante, ela cria naquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida. E meio ao caos estabelecido pela Covid,
O Senhor trouxe um crescimento poderoso, a ponto de eu pedir 50 mil reais para aquela mulher emprestada para comprar equipamentos, e ela não pediu para mim assinar nenhuma folha de papel. Eu prometi pagar em 20 vezes para ela, e em 5 meses, em meio à Covid, nós conseguimos devolver o dinheiro dela, porque a promessa não era do homem, a promessa era do Senhor. Nós estamos estabelecendo algo em meio à sociedade, nós estamos adorando ao Senhor, e quando nós adoramos o Senhor se compromete, é Ele que está com nós, Ele que traz a existência daquilo que está no nosso coração. Para encurtar por conta do horário, queridos. Hoje nós temos uma empresa com 14 funcionários, 15 funcionários que não têm conhecimento. Nós temos uma produção aproximada de mais de 500 quilos de salgado por dia. Porque a promessa de Deus se cumpre quando o Senhor encontra um coração verdadeiro. Quando nós cremos nas promessas do Senhor, Ele tem poder para trazer à tua vida aquilo que você necessita, aquilo que você tem colocado diante da presença do Senhor. Temos uma fábrica de salgados, temos uma loja. E tudo isso não é para a honra do irmão Juan, não, é para a honra e glória do Senhor Jesus. E quanto mais Ele acrescenta no nosso financeiro, mais eu desejo estar aqui em cima, pregando a palavra. Porque a minha maior gratidão não está com dinheiro no bolso, está com meu coração cheio da presença do Senhor. E o Senhor falou: onde colocar a fruta dos teus pés, pregue teu testemunho, pregue aquilo que eu fiz. Porque pessoas precisam ouvir que eu sou um Deus que transforma, um Deus que muda histórias, uma situação adversa, que para o homem seria impossível, mas para Deus nada é impossibilidade, pode impedir o agir de Deus sobre a minha e a tua vida. Nós servimos a um Deus poderoso, só que é necessário o preço do sacrifício, na adoração, na nossa entrega, no jejum, na oração. É na oração que nós vamos vencer as adversidades. É nos momentos mais difíceis que o Senhor se revela às nossas vidas. Eu não sei o que você está passando, qual é a luta que você está enfrentando, qual é o deserto que você está vivendo. Mas eu quero te dizer uma coisa: não desista. A palavra para mim e para você é esperança. Não desista. Persevere na presença do Senhor. O segredo é nós perseverarmos, porque nós sabemos que nós não servimos a homens. Não foi o prefeito dessa cidade que nos trouxe aqui. Não foi ele que mudou a tua história. Foi o Senhor Deus Todo-Poderoso que nos permitiu chegar aqui na presença dele, para vivermos os processos e os propósitos que Ele tem sobre a minha e a tua vida. E fica essa mensagem no teu coração. O Senhor quer operar sobre a minha e a tua casa. Ele quer trazer crescimento espiritual. Ele quer trazer a tua família diante da presença dEle. Mas Ele está precisando, Ele está pedindo para mim e para você esta noite: renuncie aquilo que está lá fora. Se tem algo ainda te impedindo de ser um verdadeiro adorador, olha o Senhor, sabe o jejum que Ele vai arrancar isso do teu coração, para que as promessas venham se cumprir sobre a minha e a tua vida. Convido os irmãos a ficarem de pé.